Moscozinho, a casa é sua. Nós vamos desligando, por favor, os nossos microfones. Obrigado, minha irmã. Muito obrigado. Mais uma vez, oficialmente, uma boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Muita paz em seus corações. Então, eu convido a todos para fecharmos os olhos apenas por uma questão de nos concentrarmos melhor com o alto, nos contactarmos com o alto. E vamos elevando o nosso pensamento, os nossos corações a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, e aos bons Espíritos, para, primeiramente, louvarmos a Deus ante essa oportunidade de estarmos longe fisicamente, mas juntos visualmente e em pensamento. E agradecemos a Deus por essas ferramentas que nos possibilitam estarmos juntos, contactados, e rogarmos ao alto que nos envolva, que nos abençoa, em especial a nossa irmã responsável pelos comentários da tarde, e que deixe os nossos corações sensíveis para entendermos a lição da tarde e colocarmos em prática no nosso dia a dia. Isso com muita humildade, com muita fé e esperança que rogamos através da prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendidos. Não nos deixe cairmos em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todos os males, pois vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Mais uma vez, boa tarde a todos. Vamos trabalhar junto. Hoje nós continuamos, estamos entrando, já passamos da metade desse livro lindo, que é o Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, através do nosso querido Chico. Hoje o tema é Fraternalmente Amigos. É um tema muito bonitinho. Ele é uma fala do apóstolo Paulo, né? Então tá lá. Fraternalmente amigos. Finalmente sede todos de igual sentimento, compassivos, amando os irmãos, estranhavelmente misericordiosos e afáveis. Pedro, quer dizer, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Então, são daquelas cartas que Paulo enviava, né? Também que Pedro também enviava a todos, para que houvesse coesão, né? Na Boa Nova, para que eles estivessem sempre coesos, certinhos. Então, eu falei Paulo, mas é Pedro, eles se mandavam cartas explicativas com orientações, né, para que as coisas pudessem andar iguais em todos os lugares. Tanto Paulo quanto Pedro também faziam bom uso desse trabalho. Então, tá lá. Que a experiência te conferiu degrau diverso na interpretação da vida, pode não haver qualquer dúvida. Amadureceste o raciocínio e percebes determinados aspectos da realidade que os circunstantes ainda não conseguem assinalar. Estudaste conquistando títulos de que, por enquanto, muita gente não dispõe.
Ouviste a ciência e alcançaste visões renovadoras, presentemente defesas a quantos não senhoreavam oportunidades iguais às tuas. Viajastes anotando problemas que muitos dos melhores amigos estão distantes de conhecer. Sofreste aprendendo lições por agora inapreensíveis pelos companheiros, acomodados a inocentes enganos de retaguarda. Trabalhaste e adquiristes habilitações que os próprios familiares gastarão muito tempo para atingir. De certo que a tua posição é inconfundível, tanto quanto o lugar do próximo é caracteristicamente individual. Entretanto, seja qual a condição em que te encontres, podes estender os braços, unindo-te aos semelhantes, através da compreensão e do auxílio mútuo. Eu vou deixar o último parágrafo para depois. O que é que o nosso irmão Emmanuel está passando para a gente? Que nós estamos sentadinhos aqui, numa terça-tarde, ouvindo falar do Evangelho de Jesus, ou de qualquer coisa relacionada ao Evangelho, nós já estamos com um entendimento melhor da vida espiritual e um entendimento também desse caminho espiritual. Nós já estamos sabendo, não 100%, porque não existe 100% no nosso planeta de prova e expiação, mas nós já temos uma porcentagem boa de conhecimento para que a gente se corrija, se estabeleça e seja aquela mãozinha que vai andando e bota a mãozinha para trás para pegar aquele que está ali atrás. Então, o Emmanuel está colocando assim que a gente amadureceu, que a gente estuda, que a gente viaje, que a gente sofra, mas que nós não estamos todos no mesmo grau evolutivo. Nós estamos, sim, vamos dizer assim, juntos, desbastando aí as arestas, porque é preciso que aquele que sabe um pouquinho tenha a paciência, a educação, a disciplina de auxiliar aqueles. Então, nós estamos andando juntos para que nós sejamos aquele instrumentozinho, sabe? Aquela pecinha que de vez em quando vai falar alguma coisa ou vai fazer alguma coisa de exemplo para aqueles que ainda têm a visão um pouco deturpada, ainda tem o coraçãozinho um pouco mais endurecido, ainda ignorante das leis de amor, das leis divinas. Quando ele fala assim, olha, amadureceste o raciocínio, mas nós temos ao nosso lado irmãozinhos que ainda não têm esta capacidade de raciocinar o evangelho como a gente gostaria. É para a gente bater, ficar ali dando murro em ponta de faca com esses irmãos que não comungam dessa nossa parte espiritual? Não. Hoje eu estava lendo eu estou adorando Boa Nova, gente. Quem não leu, leia. Hoje eu vi a história estava vendo a história do Tiago. Tiago é aquele que duvidava. Ele não duvidava de Jesus, ele duvidava dele. Ele não tinha aquela fé, sabe? O acreditar em Jesus, né? E ele simplesmente chegou para Jesus e falou para Jesus que alguns potentados do lugar queriam receber Jesus. Né? Só para a gente ter uma ideia de que ele andava com o mestre, mas não agia como os demais discípulos, né? pela falta de fé que ele tinha. E ele chegou para Jesus e falou assim, não, senhor, mas o senhor tem que ir, o senhor tem que recebê-los. São os potentados, né? São os ricos. E Jesus estava colocando para ele que a palavra dele era para todo mundo, e que não adiantava se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre. E que Jesus se colocou, ele falou, não preciso ir. Eu não tenho que me mostrar para ninguém mais de alto ou de gabarito, eu não tenho. A minha palavra, que é a palavra de Deus, é para todo mundo igual. E ele colocou para Tiago,
Presta atenção, filho. Presta atenção. Estilo assim, você está andando comigo ou não está andando comigo? A gente tem que aprender a respeitar o limite do outro. Então, não adianta eu ir falar para o potentado, para os ricos. Se até então não se interessaram, não vai ser me conhecendo que eles vão se interessar. Então, a gente tem que trabalhar de uma forma em que a gente consiga levar uma coisa gostosa sem aquela pretensão, aquela de provar. A nossa prova é o exemplo, como Jesus colocou para ele. Depois, no decorrer da história, Jesus provou para ele, né, que a gente precisa ter essa fé raciocinada, o carinho, o respeito ao limite do outro. Né? Ele fala assim, olha, estudastes conquistando títulos que muita gente não dispõe. Às vezes, eu tenho uma brincadeirinha que eu vi lá, que você, quando você conhecer alguém, você se despe os títulos, despe a sua parte material e se apresenta nu de alma. Então, que às vezes é preciso que a gente não, vamos dizer assim, um termo, não jogue na cara tudo aquilo que a gente faz. Olha, eu fiz um curso disso, eu fiz um curso daquilo. Às vezes a pessoa quer que você fala fácil, ela quer que você troque em miúdos aquilo que ela não entendeu, sem a necessidade de a gente usar nossos títulos, nossos doutorados, né? A nossa eloquência verbal por leitura, sabe? Transformar a nossa fala numa fala simples, numa fala gostosa, onde todo mundo possa aproveitar. Ele fala aqui da ciência. Então, a gente sabe muito da ciência. A gente hoje, nós que estamos estudando a doutrina que ela é progresso puro, estamos sabendo lá um pouquinho lá da célula-tronco, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, e ele fala que quantos têm esta oportunidade, mas ainda não tem aquela capacidade de entendimento e que a gente pode baixar um pouquinho o nosso tom e explicar de uma forma gostosa uma parte científica. Todo mundo tem a capacidade, né? Olha, viajaste anotando problemas que muitos dos melhores amigos nem imaginam que você tenha, e às vezes nós não imaginamos que eles também têm. Né? Quantas vezes a gente anota muitos problemas e a gente não tem noção dos problemas, às vezes, que estão dentro de casa. Como ele colocou lá, que às vezes os próprios familiares nossos não atingiram essa igualdade ainda, essa capacidade de entendimento. Para isso que nós estamos no nosso lar, né? Para que a gente, né, vá se unindo, vá crescendo junto. Né? A gente sempre fala, aquele que sabe, a Maria falou uma vez, aquele que sabe um pouquinho mais, Chiarada, é aquele que cede. É aquele que sabe que aquele irmão, aquela irmã precisa de um tempinho maior de entendimento, um pouquinho mais de paciência da nossa parte, um pouquinho mais de tolerância da nossa parte. Esta pandemia está sendo uma aula dura, uma aula em que a gente está aprendendo ali, ó, no ossinho, porque 90% de nós está preso em casa. Nós tínhamos aquele dia a dia de que um saía para trabalhar, um ia para a escola, aí se encontrava no meio do dia, às vezes, para um almoço, para um café, para uma janta, cada um entra no seu buraco, né? Cada um entra no seu quarto, pega seu computador, seu... Agora não, agora nós estamos em casa. Nós passamos pelo corredor para ir ao banheiro, nós encontramos um. Vamos para a cozinha, tem dois. E aí a gente descobre que um não come isso, o outro não come aquilo, que no dia a dia a gente não percebe. Por que você não comeu feijão? Eu não como feijão. Ué, desde quando? Desde que começou a pandemia? Não, a gente nunca teve esse tempo de realmente prestar atenção em aquela pessoa e quando come, come de má vontade, porque não gosta. E ele tá, olha que texto atual esse desse menino. Olha que texto atual. Vamos trazer para essa situação nossa pandêmica. Então, pouco difícil, nossa, se é, né? Tolerância, paciência, indulgência. Mas estamos vencendo etapas.
Nós estamos vencendo etapas. Se não estamos vencendo ainda, mas estamos caminhando para frente, não estamos estacionados, estamos fazendo um movimento de tentativa, nós estamos no caminho do bem. Nós estamos viajando, apesar de todos os problemas, nós estamos caminhando. Né? Você tirou um pé do lugar e deu o segundo passo, você já não está mais naquele lugar, você já fez o movimento de ir para frente. Né? É com isso que a espiritualidade conta também, da gente ir para a frente. Né? Olha, sofrestes aprendendo lições por agora inapreensíveis pelos companheiros acomodados a inocentes enganos da retaguarda. Quantos amigos nós temos que às vezes nós estamos numa conversa, eles não entendem por que nós diminuímos a bebida, por que nós diminuímos o fumo, por que nós diminuímos a carne. Ah, você não brinca mais, você não bebe mais com a gente. É duro colocar para eles de que agora algumas dessas coisas não são tão necessárias quanto foram na época. Então a gente faz um joguinho de cintura. A espiritualidade não está pedindo para a gente ser o pau reto, é aquilo, pau. Não. Ela está pedindo para que a gente seja coerente, ela está pedindo para que a gente sejamos nós mesmos, cada um no seu estado, no seu processo, com carinho, com respeito, porque dá para ir num baile, como fala aqui, né? Incomodados nos enganos, dá para a gente ir num baile, dá para se tomar de vez em quando uma cerveja, um vinho. Não tem uma proibição. O que eles pegam no pé da gente, o que o evangelho pega no pé da gente, são os nossos excessos materiais, nosso excesso de orgulho, de vaidade, de avareza. São os excessos que a doutrina nos cobra. Aliás, nem é ela, somos nós que aprendemos, e na medida do possível, a gente vai diminuindo algumas coisas, porque a gente descobre que nós temos capacidade de não precisar mais tanto da bebida, tanto de outras coisas, porque nós vamos descobrir que nós temos capacidade. E eles que estão neste momento ainda de precisar de certas brincadeiras, de certas piadinhas, a gente faz de conta e não é com a gente. O Richard Simonetti, numa das palestras dele que eu assisti, ele falava assim, a gente precisa ser mais leve, porque quando a gente cobra muito, a gente fica chato. Aí, em vez da gente aproximar as pessoas da gente, é isso que Emmanuel está fazendo com a gente. Em vez da gente aproximar as pessoas, como a gente fica muito, olha, não pode isso, não pode aquilo, e a gente fica duro, a gente afasta os amigos, às vezes a gente afasta até familiares de ir ao centro. Ah, não vou, se é para me ficar chato igual você, nem vou. Eu, no começo, eu achava que tudo que eu estava aprendendo servia para todo mundo. Olha, eu devo ter perdido muita gente, porque eu queria que todo mundo tivesse tudo que eu estava tendo naquela vez, quando eu comecei. Até o dia que alguém chegou para mim e falou assim, você tá chata, você não sabe falar outra coisa. Eu, opa. Aí você começa, opa. Ah, a gente não pode mais falar de futebol, a gente não pode mais falar não sei o quê, porque você... Eu, opa. Falei, tá bom, vamos recomeçar. Então, a gente não pode ter aquela palavra de imposição, a gente pode sugerir, a gente pode conversar, mas impor aquilo que a gente acredita que é bom, ou às vezes o outro não está preparado ainda para esse bom. Ele vai se preparar porque nós vamos servir de exemplo. Pequenininhos, mas nós vamos servir de exemplo. Então é assim, porque senão a coisa fica muito difícil. Já pensou a gente na pandemia? Impondo, ia ter um larzinho sustentado por Jesus. Até o mestre, tadinho, ia estar de cabelinho em pezinho, tadinho. Então, Emmanuel está colocando assim, olha, sofrestes aprendendo lições por agora inapreensíveis pelos companheiros que ainda estão nos enganos da retaguarda. Muita coisa a gente sofreu, muita coisa a gente aprendeu, muita coisa a gente está ensinando, mas temos muito mais ainda para aprender e dividir. Para aprender e compartilhar. Dentro do respeito, do limite
do outro. Dentro do limite do outro. Então, ele fala assim que é para a gente não ficar preocupado com aqueles que estão acomodados nesse caminho de desengano. Quer queiramos, quer não, todo mundo vai se colocar numa posição legal. A nossa própria vida, o nosso próprio processo evolutivo vai jogar a gente para frente. E lá na frente, aqueles que não entenderam aqui, olha, vou dar um exemplo para vocês. Às vezes, no trabalho mediúnico, vem a intuição para a gente falar para o irmãozinho assim, você lembra quando lá atrás você ouviu falar que toda melhora, tudo que você faz de bom vai ser o seu advogado? Ia ser o seu advogado quando você morrer? Porque muitos a gente fala desencarnar, eles não sabem. Morrer, e eles falam, nossa, eu já ouvi isso. Então, está na hora de você trabalhar isso. Então, tudo aquilo que a gente coloca, mesmo que eles não queiram, está congeladinho em algum cantinho da vidinha deles. E quando precisar, isso vai ser descongelado. E aí eles vão usar. E aí eles vão lembrar, nossa, o Moscoso, a Nani, a Edeli falaram isso em tal dia. Olha que legal, aprendi. Lá na frente. Vai, porque todo mundo vai passar pelo mesmo aprendizado, pelas mesmas lições para crescer. Imagina, para Jesus falar de amor e perdão, da forma como ele ensinou, eu sempre falo para mim, a letra P vem antes do A. E Jesus usa perdão e amor. Vocês acham que ele não passou por poucas e boas para poder vir falar com propriedade, com tanto calor, com tanto ardor que ele fala de amor e perdão, de perdão e amor? Acha que ele não sofreu as coisas que nós sofremos? Para ser um governador planetário, quer dizer, alguém que suou, como a gente vem suando para se colocar no caminho do bem, e hoje ele fala, porque aquele que faz é o que pode ensinar. Aquele que faz a coisa certinha é o que pode ensinar. E é isso que a espiritualidade está colocando para a gente. Fez? Deu certo? Ensina. Eles não entenderam ainda? Ensinou? Está guardado. Está congeladinho em algum cantinho do coração, da mente dos irmãos. Lá na frente, vai abrir igual flor, assim, ó. Nossa, naquele dia eu escutei na palestra, assim, assim, assim. Estou vivendo isso hoje. A minha saída é essa. E vai arrumar saída. E muitas das vezes é esse nosso sofrer que vai mostrar a saída para alguns. Ele fala assim que a gente trabalhou e adquiriu a habilitação que até os familiares nem sabem. Né? Na pandemia, quantos aí não estão aprendendo a cozinhar? Na pandemia, quantos não estão aprendendo lá a trocar pecinha de carro? Menos o Moscoso. Quem que não está mexendo, não pode ir numa oficina, não está lá desmontando o carro e fica lá, depois, assim, monta, depois fica sobrando umas pecinhas, mas o carro está andando. Entendeu? É igual a relógio, você monta o relógio, fica sobrando umas pecinhas, mas está andando. Quantos de nós não está tendo essa oportunidade de colocar aquele dom que nós enfiamos debaixo da terra? Eu não sei fazer nada. Eu não consigo. Eu não tenho esse dom. Na pandemia, você descobriu que com ovo você faz 3 omeletes. Entendeu? Na pandemia, você descobriu coisas maravilhosas que estão fazendo você ganhar um dinheirinho. Alguém veio e falou, você não faz para mim? Faz. Quanto você cobra? Sei lá. Mas fez. E às vezes nem o seu familiar que mora com você sabe, ou sabia que você tinha esse dom, ou você sabia que eles tinham algum dom ali nesse processo pandêmico. Você entra no Face assim, tem lá bolinho disso, bolinho daquilo, crochê não sei das quantas. Todo mundo tem uma habilidade. Todo mundo tem um donzinho que é para desenterrar, né? Aquela do enterrar os dons, né? Todo mundo tem um donzinho lá que precisa desenterrar. Ele fala aqui, ó, habilidades, temos habilidades 1000.
1000. Só ter coragem. Coragem, boa vontade e movimento. Colocar um pezinho na frente do outro, respirar fundo, fazer uma prece para Deus, para Jesus, para o seu amiguinho espiritual e falar assim, me dá força e vamos. Que dá certo. Dá certo. Aí ele fala também, de certo que a tua posição é inconfundível, tanto quanto o lugar do próximo é caracteristicamente individual. Somos universos, gravitando um ao ladinho do outro, né? Ali, ó, bonitinho. Mas ele fala, ó, seja qual seja a condição em que te encontres, pode estender os braços. Ande para frente, mas de vez em quando, não precisa nem olhar para trás. Bota a mãozinha para trás, assim, ó. Faz, sabe quando a gente faz com criança, que você olha para a criança e faz, vem? Faz, bota a mãozinha para trás e faz assim, vem. E sente aquele que precisa segurar na sua mão, confiar e vamos partir junto. Com dor, com tristeza, sem tristeza, partir junto. Porque é isso que ele está colocando, da gente se unir aos semelhantes através da compreensão e do auxílio mútuo. O calmo precisa do nervoso, o nervoso precisa do calmo. O bruto precisa do doce, o doce precisa do bruto. Tem uma historinha também que eu gosto de contar, que Jesus estava andando com os apóstolos, e eles viram um cara bem rústico, bem grosso, cavando lá e soltando os impropérios lá, e de repente ele pede água. E aí vem uma moça delicadinha, com uma jarrinha, e ele gritando, daquele jeitão, daqueles homens bem bruto, né? Bem grosso. E aí ela chega com todo carinho e ela distribui a água para ele, e os meninos falam para Jesus, Senhor do céu, como pode alguém estúpido daquele jeito ter alguém tão delicado igual aquela moça? E Jesus explica para ele precisa da docilidade dela e ela precisa da força dele. Olha lá, em que te encontres, pode estender os braços, unindo-te aos semelhantes, através da compreensão e do auxílio mútuo. Nós precisamos uns dos outros, não interessa em que grau estejamos. Ponto pacífico. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo. Ponto pacífico. Jesus veio exatamente para ensinar isso. Todo mundo pode, vós sois deuses. Farão o que eu faço e muito mais. Acho que está na hora da gente aprender o farão que eu faço. Porque o muito mais ainda está lá longinho. Mas o farão que eu faço, já dá para a gente fazer. Vê que ele passava, ele não precisava olhar para ninguém. Né? O exemplo dele arrastava a multidão. Então, nós podemos já caminhar. A gente já tem capacidade para caminhar, para dar a túnica. A cara a tapa a gente já está aprendendo a dar. Né? O que a gente precisa aprender um pouquinho mais ainda é não responder. É não responder. Que aí a gente descobre que é a segunda resposta que faz a briga, não é a primeira. Então, a água da paz vale aí. Aquela aguinha da paz que a mãe do Chico pediu. Vai, Chico, bota a aguinha da paz na boca. Ele saiu procurando nas farmácias, tadinho, né? Então, é o nosso controle. Isso a gente precisa aprender um pouquinho, a gente ainda precisa aprender. Aí ele termina assim, o apóstolo nos diz, sede todos da mesma altura. Não tem alto, não tem baixo, não tem melhor, não tem pior. Tem irmãos de caminhada que precisam uns dos outros, né? Mas sim sede todos fraternalmente unidos. O respeito ao limite do próximo, o respeito, né, à vontade, nada mais é do que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não fazer ao outro aquilo que não gostaria que fosse feito com você. Simples. A gente cai sempre nesses dois preceitinhos de Jesus. Não tem como a gente correr. Então, sede fraternalmente é isso.
Não nos exige, pois, o evangelho, venhamos a ser censores ou escravos uns dos outros, e sim nos exorta que sejamos irmãos. Nem em excesso, nem em escassez. A gente tem que achar o caminho do meio. Aquele de você achar que, não, isso aqui vale a pena, isso aqui ainda não dá. Isso aqui eu ainda não consigo fazer, mas posso chegar até um limite. E a gente vai se colocando numa balancinha, um dia pesa um pouquinho mais, isso aqui a gente consegue ajeitar, e assim a gente vai caminhando através do Evangelho de Jesus, do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que fosse feito conosco. Base. É uma base segura. É devagar, com paciência, onde foi colocado para a gente no trabalho, disciplina. Oh, filhos, vocês estão precisando um pouquinho mais de disciplina, disciplina própria, aquilo que vocês acham que está certinho, usa, coloca no caminho, põe na sua linha de frente as coisas boas que vocês já aprenderam, as ruinzinhas vocês deixam lá atrás, que as boas vão afundando as ruins. Eu falo, sabe aquele prédio que você está construindo? Começa a colocar coisas boas naquele tijolinho e as coisas ruins vão ficando lá embaixo. Quando você menos esperar, você tem um prédio maravilhoso. Ponha um elevador decente, daquele que leva você realmente para cima, que é através da prece, através da boa vontade, através da alegria, através do companheirismo, através da aceitação. Então, vamos ser fraternalmente amigos, como Jesus é, mais do que um irmão. Então, que o Mestre nos envolva, continue confiando de que a gente pode e que esteja sempre conosco. Então, eu vou aproveitar que eu estou no caminho, eu vou fazer a prece final. Nós vamos fechando os nossos olhos, né? Vamos respirando, vamos agradecendo mais uma vez a espiritualidade querida por essa oportunidade bendita deste mecanismo que não nos deixou abandonar os olhinhos de cada um de nós, nos vendo. Vamos pedindo a esses amigos queridos que levem as nossas vibrações amorosas a esse planeta bendito, tão necessitado de carinho, de amor e de respeito. A todas as regiões em conflitos, a todas as regiões passando aí pelo processo pandêmico. Mais uma vez pedindo pela linha de frente, médicos, paramédicos, enfermeiros, bombeiros, os responsáveis pela limpeza nos hospitais, os responsáveis pelos cemitérios, toda a equipe de cientistas encarnados e desencarnados. Que as nossas vibrações de amor e carinho possam chegar à cúpula direcional do nosso país, à presidência, ao Congresso, à Câmara, ao Senado, nos unindo ao anjo Ismael, mentor dessa pátria bendita, agradecendo a ele pela limpeza e varredura que vem sendo feita assim. Que as nossas vibrações de amor e carinho cheguem a todos os lares, principalmente aqueles onde falta o pão, onde falta o trabalho, onde falta o diálogo, onde infelizmente vem sobrando aí a violência, a maledicência, a má vontade, a preguiça, a indolência, as enfermidades. Que as nossas vibrações de amor e carinho cheguem a todas essas casas de religião da nossa cidade, pelos seus líderes, pelos seus adeptos, em especial a essa nossa casinha bendita, a todos os líderes de todas as frentes de trabalho, a todos os trabalhadores, alunos, voluntários, pedindo à espiritualidade que já nos prepare para o final do ano, para que dê tudo certo com os brinquedos, com as cestas, né? Para que seja um Natal feliz a essas famílias todas vinculadas a nós. Pedimos pelas nossas gestantes, pelas nossas famílias carentes, pedimos por todos os nossos irmãos novos, né, que vêm entrando nos nossos evangelhos, que sejam bem-vindos, que aproveitem
todo o carinho da espiritualidade. Vamos pedindo pela nossa caixinha de vibração, pelo nosso caderninho de vibração, por aqueles nomes que nos vêm à memória agora, que nós acreditamos necessitar dessas vibrações, para que os amigos queridos possam envolvê-los, sabedores que somos, que à medida que a gente escreve e pensa, a espiritualidade já vai delegando as equipes de socorro a esses irmãos. Sabemos que nenhum fica sem resposta. E vamos pedindo também pela fluidificação das águas, para que todos também possam fazer bom uso dessa medicação de urina. Pedimos carinhosamente pelas companheiras que hoje não adentraram ao nosso trabalho, para que recebam essas vibrações amorosas. Agradecendo a espiritualidade, que o meu carinho, o meu amor e minha gratidão chegue a cada um de vocês. Eu amo vocês. E ajoelhados em pensamento, mais uma vez, nós vamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, pois que é teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. E assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Amo vocês de paixão.